Oi, Beca. Tudo bem? Eu tô tentando chamar a Ellen aqui. A Ellen entrou. Vamos ver se agora vai. Ah, Rê! Oi. Gente! Que é Vamos ver se isso, agora hein? funciona, né? Se vai dar certo. Tava caindo muito, né? Muito. Aí a gente não sabe se é a internet da Gabi, se é a internet. A sua também, né? Que você passou por uma instabilidade hoje com a internet. A gente não sabe É. exatamente o que é. Aqui, pelo menos eu que tava testando agora, tá tudo normal. Os outros tá tudo normal. Pode ser que por causa da chuva também, né? Pode ser, pode ser. A Gabi falou que tava caindo o mundo lá e aí É, então, é verdade, é pode ser isso verdade. sim, né? Então, Ellen, vamos lá. Eu vi que vocês estavam falando sobre a orgonite ser feita com amor, sobre a mandala ser feita com amor. E aí eu queria que você Uhum. continuasse falando sobre isso, que é muito interessante. A gente sempre, eu sempre falo com relação a esse tipo de coisa que os terapeutas, as pessoas que mexem com essas coisas, com essas energias hoje, um reikiano, qualquer tipo de terapeuta, o carro-chefe de uma terapia dar certo é você se importar mesmo com as pessoas, né? Você se Sim, importar com o problema delas e se colocar no lugar delas, e tentar ajudar da melhor maneira possível. O orgonite ele com entra certeza. nisso, porque eu sempre falo, gente, orgonite, mandala, qualquer tipo de terapia, cromoterapia, chá, erva, o que for, não é milagroso. A gente sempre precisa de alguém para ajudar. A gente não veio, a gente não está sozinho aqui. A gente tem que ter uma pessoa que sempre nos ajude. A nossa energia precisa da ajuda da energia da outra pessoa. E é esse o ponto que o Orgonite entra no mesmo esquema de terapias. Porque o Orgonite, ele, além de ele fazer isso tudo, hoje ele é uma peça terapêutica, ele ajuda muito a um tratamento terapêutico que a pessoa esteja fazendo. Mas não existe milagre. As pessoas às vezes confundem você achar que aquilo vai funcionar para mudar a sua vida. Não vai acontecer isso. Isso vai depender de você. Né? Existem alguns lances até que às vezes eu conto, o pessoal gosta muito de ir atrás de mim para procurar para insônia, principalmente agora na época de pandemia, o pessoal tem com a ansiedade muito lá para cima e tudo mais, muita gente consegue dormir. Eu falo que eu tirei um monte de gente de remédio para dormir, de Rivotril, que é maravilhoso, né? Mas tem gente que às vezes fala assim, olha, você sabe que eu não consegui? Ainda eu não consigo dormir direito. Aí você vai fazer puxar o bico da pessoa. A pessoa dorme com o carregador e o celular carregando do lado da cama. A pessoa dorme com. Toma café a noite inteira trabalhando depois quer dormir. A pessoa fica uma, Sim. 2 horas antes de dormir no computador. E não tem como fazer um negócio desse. Peraí, desculpa. Então, sem problema. Me perdoa, essas coisas acontecem. Com certeza. Então, e isso acaba. Quer dizer, você está tentando colocar uma peça do seu lado para fazer com que você durma, fazer com que você relaxe, abaixe a ansiedade e começa a fazer um monte de coisa ao contrário. Como uma feijoada meia hora antes de ir para a cama. Sabe, coisa assim que, quer dizer, não vai adiantar. E não existe esse milagre. Agora, se você quer, se está com ansiedade alta, a gente estava falando de ansiedade, inclusive, nesse vídeo, né, nessa live, que era o ponto mais importante da live, no caso, porque as pessoas estão com muito medo, muito preocupadas, e acaba parando de viver agora para viver amanhã que será que vai acontecer. E esse Sim. amanhã que será que vai acontecer deixa todo mundo nervoso, tem gente que entra em síndrome de pânico e tem gente que tem problemas físicos por isso.
Então, quer dizer, tudo que a gente puder fazer para cooperar e ajudar nesse momento, eu acho que é importante. Porque Com as pessoas certeza. estão precisando dessa ajuda, né? E eu acho que o Orgonite está fazendo parte disso, sabe? Porque não pelo fato, pela forma do Orgonite em si, porque o Orgonite é um limpador energético, tá? Ele vai proteger você contra energias negativas, pesadas, eletromagnéticas e tudo mais. Só que quando você trabalha com pedra e fala em orgonioterapia, muda um pouco a figura, né? Pedras têm cada pedra tem a sua peculiaridade e sua energia, que passa para as pessoas que precisam dela. Energia de vitalidade, ou energia de memória, ou energia de mais saúde, ou energia de depressão, e aí vai. E aí, essas Né? pedras você monta de acordo com a necessidade da pessoa. Então, as Tem, cores, as pedras que você coloca, tudo interfere. da cores não é tanto nesse caso do Orgonite, porque importante mesmo é a energia de cada pedra, né? Tem duas maneiras de você escolher. Eu falo assim, o Orgonite, porque eu mexo com pedras no Orgonite. Mas o Orgonite normal, todos são iguais. Feito da maneira correta, né, com o carinho que ele merece, todos são iguais. Mas a parte de Certo. pedras é que tem duas maneiras que você escolhe por ter pedras. Uma é quando você bate o olho numa peça. A forma de você se comunicar com uma pedra, que é energia igual a você, a pedra tem um tipo de energia. Cada pedra tem um tipo de energia. Quando você, com a sua energia, se depara com alguma energia que está faltando em você, aquela energia te chama atenção. Como se ela Tá. quisesse fazer parte de você de novo. Está faltando em você. Então acaba você olhando para uma pedra e falar assim, uma peça que tem pedra e fala assim, nossa, que linda. Às vezes, em outra situação, você nem tivesse achado ela tão bonita. Mas isso é a Certo. melhor maneira de escolher um orgonite é quando você bate os olhos. É a sua intuição, que é a voz da sua alma. A segunda maneira, que muita gente, né, às vezes pode até confiar, ou muita gente de fora que não pode vir aqui, que a gente vai, eu mando um orgonite para o país inteiro. Então não tem como a pessoa vir aqui escolher a dele. Então eu faço com um trabalho, estilo trabalho de radiestesia. Eu uso pêndulo. Eu não sou radiestesista, porque eu não mexo com radiônica, nada disso. Mas o pêndulo, ele é a minha linha de transmissão, né? É a minha linha de transmissão com o pessoalzinho lá. Então, eles, né? Eu falo assim que eles me ajudam. Não, eu que ajudo eles, eu sou ajudante. Eu não sou. Imagina eu tenho capacidade de fazer alguma coisa desse tipo. De jeito nenhum. É a gente que ajuda, não são eles. Eles fazem, né? Então, eu uso o pêndulo para escolher. Até a pessoa me dá a data de nascimento, nome completo, tudo, e eu faço a peça para aquela pessoa. Eu gosto até de, Certo. quando a gente está conversando, perguntar alguma coisa. Olha, me fala alguma coisa de você com relação, ou se é rápido, se é nervosa, se não é, se... Eu peço um pouquinho, assim, um relatinho. Eu acho importante até esse envolvimento para você entender o que a pessoa está passando na pele, né? Então, quando você vai fazer a peça, aí você entra na vida dela e dali sai aquilo que precisa sair para ela. Então, é essas duas maneiras que você tem de escolher o orgonite. Ganhar, ótimo. Se ganhar, o pessoal foi lá comigo, foi porque eu pendulo na hora a peça para a pessoa. Então, não é qualquer peça que sai dela da minha banca e vai para dar de presente, não. Eu faço questão de pendular com o nome da pessoa que a pessoa vai dar de presente para ver se aquela peça vai ser legal, né? Porque a gente escolher o que a gente gosta é uma coisa, mas não, às vezes não é o que a pessoa precisa, né? Então eu faço questão de fazer isso. Legal. E aí, essas pedras, elas vão ajudar essa pessoa nessa desordem emocional, esse reequilíbrio. Existem pedras para equilibrar as pessoas, tem peças que tem pedras para acalmar a ansiedade. Por exemplo, essa peça que eu falo para insônia, que é que sai muito, porque ela também é uma peça para ansiedade. As pedras que compõem essa peça. Às vezes modifica uma ou outra de acordo com a pessoa, né? Mas a base são as pedras azuis, porque elas acalmam a mente. Porque quando você está, por exemplo, você pode fazer até uma meditação com esse tipo de pedra.
Porque Legal. elas abaixam aquele fluxo de pensamento o tempo todo e a pessoa fica pensando, pensando. Então, quando ela está perto de você, principalmente dentro de um orgonite, que ele potencializa a ação dessa pedra, então você tem a mente um pouco mais tranquila. E por isso que abaixa a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que você ficar pensando o tempo todo no amanhã, e eu vou morrer, não vou, eu vou ficar na pindaíba, não vou, eu vou perder o emprego, não vou, sabe, essas coisas. E a pessoa fica vivendo amanhã e não vive agora. E agora que você tem que viver, porque senão, como é que vai fazer? Né? Você não chega no amanhã, né? Mas é por isso. Então as pedras azuis, por exemplo, que eu uso muito o cianita azul, que é a pedra de São Miguel Arcanjo. Eu gosto de usar o quartzo azul. Eu uso a sodalita, que é uma pedra fantástica para acalmar a mente. Né? A ametista, que a ametista é muito boa até para tirar pesadelo, para a pessoa que dorme agitada. Então tem várias pedras que eu uso para compor uma peça para ansiedade, né? Legal. E então depende bastante. Agora, às vezes, uma outra pedra que a pessoa precisa, ela puxa junto, né? Para completar esse equilíbrio, né? Entendi. E aí, como elas funcionam? Elas funcionam por um campo magnético? Como é o poder, assim, como funcionam os orgonites? Nesses Ué, casos de acalmar, de desordens emocionais. não, o orgonite vai funcionar da mesma maneira sempre. Ele vai abrir um Certo. campo, naquele campo ele vai limpar. O que acontece? Por exemplo, se você pega uma pedra normal, que estiver fora do orgonite, e colocar em cima do orgonite, esse campo, essa limpeza vai ser feita. Então ele vai limpar e energizar aquela pedra. Então o que Tá. acontece com as pedras que estão em cima dele? Ele vai limpar, já vão estar limpa mesmo, mas ele vai energizar essa pedra. O que acontece é que ele potencializa a pedra e a pedra sai, essa energia ela corre junto com o campo magnético, com o campo com o campo energético dessa peça. Tá. Então você utiliza a energia da pedra em cima do orgonite por isso, porque ele fica mais forte, mais ativo, a pedra fica mais ativa. Então ela Legal. funciona como ela funcionaria normalmente, só que um pouco mais potencializada. Tá. Ela não E, vai por exemplo, depender do orgonite. tem Pode. um tipo de orgonites, esse orgonite, ele funciona nesse espaço. Aí, se eu quiser ir para outro espaço, eu preciso colocar um outro orgonite. Não, o que Não. ocorre que o que ocorre é que as pessoas às vezes confundem um pouco. Existem alguns orgonites para tais lugares, mas não é que eles teriam que ser para tais lugares. Por exemplo, se você pega um orgonite que você põe no quarto, você pega um orgonite para relaxar. Você não vai pegar um Tá. orgonite para te dar criatividade, memória, concentração, vitalidade, porque lá no quarto é o lugar que você tem para relaxar e não para saracutear, vamos assim dizer, né? Não para trabalhar, né? Então, se você pega uma peça do seu quarto que é para relaxar e coloca na sua sala, no seu trabalho, você pode colocar onde você quiser. A única coisa que às vezes eu oriento as pessoas, você pode trocar de lugar conforme você quiser, não tem problema. Agora eu oriento as pessoas assim, as peças que têm pedras com energia muito alta, com aquela pedra que está precisando uma pessoa por depressão, por exemplo, precisa acordar para a vida, não use ela no seu criado mudo, a não ser que você tenha um sonaço pesado, fantástico e não tem problema para dormir. Mas se você tiver uma insônia, por exemplo, aquela pedra vai te agitar mais ainda. Então, não é Certo. porque você não pode, mas é só esse inconveniente. Eu só falo isso para o quarto. Porque o quarto é um local onde você precisa acalmar sua mente, acalmar sua Tá. cabeça para dormir. Mas em outros ambientes não tem muita diferença. Tem diferença sim, lógico, se colocar uma peça dessa na sala e você tiver assistindo, mas você só vai se sentir mais calma. Ela não dá sono porque ela é insônia, ela só relaxa a mente, né? Se você tiver um trabalho estressante, ótimo colocar na sua mesa de trabalho, porque ele vai fazer Legal. ajudar você a se concentrar e não se estressar tanto. Então é só esse inconveniente ou do quarto, que é para você relaxar e não colocar uma pedra lá para você sair bailando, né? E Ellen, por exemplo, hoje é muito comum que as pessoas estejam trabalhando de casa e muitas pessoas, assim como eu, trabalham do próprio quarto. E aí, É, como faria essa divisão? Por exemplo, eu tenho um orgonite que vai me ajudar a dormir, mas aí de manhã eu não quero que ele me ajude a dormir, eu quero, enfim, algo para me é, acordar, para me ajudar nisso. Eu isso. O posso que que eu tire o seria orgonite do quarto?
deixo lá fora quando a Não, você gordura deixa entrar? lá. O orgonite do seu quarto, você deixa no seu criado mudo. Tá. Esse é o orgonite que vai te ajudar a relaxar e dormir melhor. Seria interessante, como você está trabalhando dentro do seu quarto, não precisa ser uma peça enorme, pode ser uma pecinha pequena, que você tenha uma pecinha pessoal sua na frente do seu computador. Com uma pedra tipo um citrino, um olho de tigre, a não ser que pendulando não seja a sua pedra, mas alguma pedra que tenha uma energia mais alta e que tenha uma proteção um pouco mais forte. Então, você coloca ela ali e ela vai te ajudar no trabalho, ter mais vitalidade, ter mais energia. Mas não que depois que você acordar, ela não vai te atrapalhar, ela não vai te dar sono. Ela só relaxa a sua mente. Então você não fica pensando, às vezes até acaba te ajudando no trabalho. Dependendo do que você estiver fazendo, se for uma coisa muito estressante, ela acaba te ajudando. Mas isso a pessoa pode fazer, mas não precisa tirar do quarto não, porque ela não vai te atrapalhar. Ela não vai atrapalhar, isso você pode ficar tranquila. Legal. E aí, trazendo um pouquinho assim, para a veterinária, por exemplo, eu convivo com os meus animais e eles também sentem isso? Eles sentem o potencial do orgonite? Ó, os animais, eu sempre falo assim, os animais, plantas, eles sentem muito mais do que a gente. O mal nosso é querer modificar a personalidade deles. Isso é difícil. Isso é difícil. Então, por exemplo, você colocar um orgonite num cão, eu acho legal, porque você está protegendo ele, mas dos mesmos ataques que nós temos, que os humanos É. têm. A energia eletromagnética faz mal para o bicho também. E pode até deixar ele doente também. Então isso acaba acalmando ele, mas de uma forma dentro da personalidade dele. Ele não vai mudar de correr, brincar, porque você pôs um orgonite no pescoço dele. Não, você só está aliviando e protegendo dele não se atrapalhar. Ou quando um cachorro, um bichinho sai de uma cirurgia, de uma coisa assim, pô, ele pode ajudar ele se recuperar, te dar mais vitalidade. Isso não tem a dúvida nenhuma. O que eu não oriento é a pessoa colocar argonite em gato. A não ser que ele esteja doente, que ele esteja se convalescendo de alguma coisa. Porque o cachorro, o cão, ele é um defensor do nosso físico. Então, às vezes, o cachorro fica doente porque nós estamos doentes. Ou porque, para a gente não ficar. Se você prestar bem atenção, você vai perceber isso. Então, o agito nosso acaba deixando o nosso cachorro doente, né? Que é o companheiro diário. O gato, ele é o nosso limpador espiritual. Ele é o próprio orgonite. Falou de gato, Entendeu? apareceu um aqui. Ah, ele já entendeu. Isso é transmimento de pensação. O gato, ele é um limpador espiritual. Então, não é interessante você mexer com a energia dele. Porque ele já é um limpador. O que vai acontecer é que seria bom você ter um orgonite na sua casa, porque ele vai lá se limpar. Ele vai sozinho, você não precisa pôr nada nele. Se você coloca nele, você acaba minando a energia que ele precisa ter, ele precisa ser aquilo que ele é. Então ele é esse limpador, então não é bom a gente mexer com a energia do gato. Agora, se ele estiver doentinho, se ele estiver saindo de uma cirurgia, em recuperação, ou um fraquinho, tudo bem, você pode fazer isso para dar uma força assim. O animal tem uma sensibilidade enorme, enorme. E planta tem uma sensibilidade enorme. Você coloca num vasinho que a tua planta está meio devagar, você vê que ela está... Você coloca um orgonite num vasinho, ele energiza a terra do vasinho. Então, você começa a ver o que acontece com a planta, você nem acredita. Porque ele está energizando a terra, porque ela capta tudo que é bom, eles vão captar. Eles só não gostam de captar o que é mal. Ou eles morrem, ou eles deixam para lá, né? Mas o animal ele tem muita facilidade, ele entende. Eu tenho relatos de, principalmente gatos, né, mas de animais, tanto gato como cachorro, que tem fotos de eles vão para o local onde está o orgonite e se instalam ali como cama. Sabe? Eles sabem aonde que eles têm que se limpar, eles sabem aonde eles têm que ir para a energia deles se recuperarem, sabe? Então, você vê cada foto que os clientes me mandam que você fica boba de ver. Você fica, nossa, não dá nem para acreditar.
Eu nunca tinha me ligado disso, né? Mas eu tenho aqui a minha, fica aqui do meu ladinho. Aham. E vira e mexe eu vejo ele realmente brincando, deitado, pertinho, mas eu nunca tinha me ligado dessa possibilidade. É a hora que ele se limpa, né? Ele tá te cuidando de você e daqui a pouco, de vez em quando, ele vem e dá uma descarga. Tem muito gato que foge, você reparou? Tem gente que tem gato que vira e mexe o gato foge. Não é que ele foge, ele vai se limpar. Porque às vezes tem gato que vai e volta. Ele se limpa e volta. Se ele tem alguma coisa perto dele que ele possa se limpar, que ele possa recuperar aquela energia, ele fica ali. Mas ele Certo. sabe. Eu moro numa chácara. E um tempo eu fiquei sem cachorro aqui na chácara. E eu faço meus orgonites na minha oficina lá fora. Todo dia que eu chegava na oficina tinha um gato dormindo em cima da mesa. Na cara dura, ele nem fugia mais. Ele deitava em cima dos orgonites, em cima, e dormia lá. E os vizinhos ficavam, você viu meu gato? Você viu meu gato? Eu falei, eu vi todos, porque estão todos aqui na minha chácara. Eles Então, iam depois ir embora. Estão tudo aqui. ah, que legal. E para os animais também, você recomenda que fazer o pêndulo, né? Você falou que coloca o pêndulo. Para eles você também faz dessa forma ou é diferente? Olha, quando o animal tem um problema muito sério, alguma coisa assim, eu até chego a fazer, sim. É até uma piada fazer isso, né? Fazer isso para um bicho que tem uma energia muito mais inteligente do que a nossa. Quer dizer, não é que ele tenha, né? Mas eles são tão puros que é muito difícil você competir com a energia de pureza deles, né? Então eles se acomodam. Eu gosto de colocar pedras, tipo um pouquinho de quartzo rosa, assim, para eles sentirem o amor que a gente tem por eles. Eles ficam mais aconchegados, entendeu? Certo. Um quartzo verde para equilibrar, porque eles, na realidade, só o orgonite sozinho já, sem a ajuda dessas pedras a mais, já estaria ajudando. Então, eu gosto de fazer quando o cachorro, o gato ou qualquer tipo de bicho tem um problema. Aí a pessoa me passa, olha, está com um problema tal, o que, que você acha? Aí eu pendulo. Aí eu pendulo Legal. para ver se tem alguma pedra a mais que possa ajudar ele naquele momento. Mas para eles é muito gostoso fazer, é legal. E aí, para eles, por exemplo, você faz pingente para realmente manter com eles? Como funciona? Eu faço, é mais ou menos, imagina o tamanho dessa granadinha, não sei se você tem a granadinha, se a tua é pequena. Não, Mas ela é um pouquinho maior. tu é um pouquinho mais. Ah, tu é uma É, bolacha. Tá. Ah, essa daqui é uma granadinha, tá vendo? Ela é menorzinha. Mais ou tá. menos essa. Um pouquinho menor ainda do que isso. Mas mais ou menos esse pedacinho vai dar uns 3 centímetros e pouco. Eu faço tipo um pingentinho mesmo. Para a pessoa Legal. pendurar na coleira. Então eu faço um menorzinho e um pouquinho maior. Que é para bichinho maior, bichinho menor, né? Mas eles não pesam. Então eu coloquei aqui na minha, aqui, que ela é doida, varrida, para dar uma acalmada nela. Eu tenho uma doida aqui em casa, sabia? Ela tá degradando minha chácara, mas não tem problema. Mas ela, você percebe que ela dá uma diminuída e ela não acha, ela racha ruim com tudo que você põe nela, menos com o orgonite. O orgonite ela Nossa, deixa, ela não tá nem aí. Ela deixa correr solta. É interessante isso aí. a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra gente. Tá. A Raquel perguntou. Não, desculpa. A Krika perguntou se orgonite para quem está na UTI pode. Pode. O orgonite pode para qualquer pessoa. Só precisa ver se a pessoa. Eu já levei para o meu pai, inclusive. Se a pessoa que está lá, se a pessoa que cuida lá deixa, né? Porque às vezes eles não deixam muito entrar com isso daí, né? Mas o que eu acho interessante de um orgonite, quando a pessoa está adoentada ou está desse jeito numa UTI, é que ele não vai modificar a sua saúde. Ele pode limpar as energias que estão te atrapalhando, claro. Isso ele pode fazer. Mas ele pode relaxar você. Aconteça o que acontecer. Eu tive um caso aqui, por isso que aconteça o que acontecer com a pessoa, ou ela se recupera ou não, mas ela tem um campo energético mais tranquilo.
Isso já deu para sentir. Né? Então eu tive alguns casos que aconteceram isso, inclusive casos não de só estar no UTI. Às vezes você está no UTI porque você está se recuperando de alguma coisa e acabou. Né? E você já fica mais relaxado também. Mas eu já tive casos mais sérios de pessoas que não iam sair da UTI, porque a pessoa até já, a filha já até sabia que não ia. Né? Mas ela queria um orgonite. E ela levou. E ela falou assim que ela percebeu a diferença de estado psicológico daquela pessoa. Falou assim, depois disso a pessoa não teve, já percebi que a cara dela não era mais de dor, e quando ela partiu ela foi tranquila. Então isso pode acontecer. E pode acontecer também de te dar um pouco mais de vitalidade, no caso de uma pessoa se recuperando numa UTI. Né? Mas, que eu falo, não é um milagre. É um coadjuvante. Ele pode te ajudar porque ele vai limpar o que está em volta. E sempre que limpa o que está em volta, ajuda. Não é? Sempre equilibrando, vai ajudar. Então pode sim, você pode. Agora, precisa se a pessoa deixa. Porque tem gente que tem essa pessoa aí levou escondido. Mas tem pessoal em hospitais que não permite, né? Que devia permitir, né? Com certeza. Não é nada Eu tenho enfermeiras que não podem levar pendurado tudo, que põe no sutiã. Enfermeiras que estão na frente do Covid aí, e que ficam em UTI e tudo mais, e queriam uma proteção, e elas pegaram comigo essa granadinha que eu te mostrei, e colocam no sutiã. Porque não pode pôr no bolso, não pode pendurar, elas vão com ele no sutiã. Aí não tem como ninguém saber, né? Exatamente, ela está protegida, deixa ela lá, né? A Gabi Dias, ela perguntou se as cores do orgonite influenciam nas suas funções e quais pedras seriam mais indicadas para quais desordens. Então, essas desordens que é um problema. Por quê? Porque às vezes você tem uma insônia, vamos supor. Você tem uma insônia e eu vou pendular uma pedra para você e dar uma pedra que eu não costumo usar para insônia. Mas porque aquele desequilíbrio seu é que está causando a sua insônia. E talvez não seja uma ansiedade. Pode ser um outro desequilíbrio. Então, às vezes, nem sempre uma indicação, olha, tal pedra faz isso. Isso eu já tirei da minha cabeça há muito tempo. A pedra do meu signo tal, essas coisas, olha, me deixa passada. Pedra do meu signo, pelo amor de Deus, minhas irmãs devem estar me assistindo agora. Eu tenho duas irmãs do mesmo signo que são completamente diferentes. Como é que eu posso dar uma mesma pedra para cada uma? Eu não posso, elas se matam se eu der uma mesma pedra para cada uma. Você entende? São personalidades diferentes. Então tem a ver com o seu sol, com a sua lua, com o seu, com o seu signo de como é que fala? Ascendente. Então signo e pedra, esquece. Existe pedra do signo, existe, mas não é que é para você usar toda hora, é você usar quando você precisa. Então as pedras, não tem uma... Eu já tirei essa concepção das minhas pedras. Isso é para isso. Existem algumas pedras que a gente usa mais. Por exemplo, as pedras azuis, como a sodalita, o quartzo azul, a cianita azul, elas são usadas muito para ansiedade. Porque elas ajudam a desacelerar a mente. Então é excelente para isso. Não significa que todo mundo precisa dela para isso. Mas é legal para isso. Oi? 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 Voltou. Tá ouvindo? Você tinha travado um Oi, pouquinho para mim. voltou. Voltou. Tá bom. Então, por exemplo, as pedras azuis que servem para isso. Por exemplo, uma pedra boa para depressão é a jaspe vermelha. E as jaspes, em geral, são excelentes para depressão. Mas não significa que para X pessoa ela vai servir. Então, a maioria se adapta à jaspe. A jaspe é uma pedra fantástica, ela é uma pedra nutriz, ela é mãe das pedras, ela tem ela te dá uma calma emocional fantástica, ela ajuda você em autoconfiança, ela ajuda em medos, ela ajuda em um monte de coisa. Só que às vezes eu pendulo para alguém e ela sai fora. E eles não querem que ponha, não querem que ponha, então não vou pôr. Mas então dá para assim, ter uma ideia. A citrina é uma pedra de vitalidade, uma pedra de memória, concentração, é uma pedra de trabalho, que eles falam que é de sucesso, porque é trabalho, né? Sucesso vem depois que você trabalhar, né? Mas é uma pedra que está relacionada com isso.
Mas não é todo mundo que pode usar, porque às vezes aquela energia naquela pessoa é o suficiente. Você vai exacerbar uma energia que ela não precisa, entendeu? Então depende muito desse negócio de pedra, de porquê. Com relação às cores, no orgonite, no caso, a gente até faz a pirâmide azuladinha, tem pedras azuis, mas ela não vai influenciar diretamente, porque o campo energético dela era muito forte. Então ele vai depender mais do campo energético e das pedras que você colocar. Tem muitas pirâmides, por exemplo, que eu faço transparente. Assim, ó, tá vendo? Eu deixo só as Sim, pedras, porque é lindo. já vai... Ó, uma que tem a jaspe aqui, ó. Que eu falo pra Nossa, você. que Essa, linda. essa é uma pirâmide de calma emocional e calma mental ao mesmo tempo. É uma pedra, a jaspe é uma pedra que é de primeiro chakra, mas ela não te pilha. Ela te dá energia sem pilhar. Então você pode misturar ela com as outras pedras que te relaxam, que ela não vai te atrapalhar. Entendeu? Então você Agora, liga as pedras aos chakras também? também. Mas aí, no caso, eu não vejo qual chakra precisa da pedra. Eu vejo qual energia que tá faltando na pessoa. Só. Entendi. Que acaba sendo a mesma coisa. Se você for analisar, ela vai me indicar uma coisa que vai ajudar o chakra dela, não tem a menor dúvida, né? Então, Ok, entendi. Então, as cores, na verdade, você seguia pelas pedras, não necessariamente pelas cores. eu faço a cor, às vezes, da pirâmide mais próximo daquelas pedras que eu estou usando. No fim, ela acaba sendo parte da mesma coisa, né? Então, não... Agora, só por causa da cor, não. Da resina, não, porque nem tem uma cor tão forte assim para poder influenciar, como, por exemplo, numa cromoterapia, né? Legal, legal. Eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida. Ellen, acho que as minhas perguntas eram Se essas, assim. acabaram. Eu queria realmente entender como elas funcionam, como você monta as orgonites. Eu acho que isso ficou bem, bem certinho. Eu já tô pensando aqui que eu quero uma pra minha cachorra, uma pra mim. O orgonite tem um problema muito sério. Eu falo pro pessoal que vai lá nas feiras, né, que eu faço exposição, que a gente acaba viciando no bem-estar que ela gera. Então, você acaba, por exemplo, eu estou sentada no sofá, qualquer mal-estar que você tem, alguma coisa com uma dorzinha, não sei o que, eu cato o orgonite e põe em cima. Porque eu uso ele para dor direto. Não tenho, entendeu? Então, eu estou tentando ler se eu tenho alguma. Não, tem alguma pergunta aqui, mas. A Drica Então, perguntou só se orgonite e reiki juntos, tudo bem. tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Inclusive, eu tenho caixas com as peças com o símbolo do reiki. Tudo que o pessoal já usa, o reiki com orgonioterapia, né? Porque Legal. ele agiliza, inclusive, e deixa a pessoa tranquila para aplicar o reiki tranquilamente. Então, e ajuda, inclusive, a limpar a sala, né? Porque toda vez que você faz alguma coisa e atende alguma coisa... tem alguém perguntando aqui. Tem algum específico usado metais? Não. Então você já limpa aquele ambiente daquela energia que você está mexendo. Às vezes você mexe com uma energia, as pessoas vêm carregadas de energia e de reclamações, às vezes precisa desabafar e tudo mais, e acaba pesando, né? Ela está perguntando dos metais aí, né? Se tem algum... O metal do orgonite, vamos desmistificar. Se tiver depois atrasado, você me fala, a gente corta. Mas o metal dos orgonites, precisa desmistificar um pouco isso. Só porque a gente usa cobre, as pessoas já... O cobre ele tem realmente umas propriedades. Mas só porque... você tem cobre, se não tiver cobre... Não... O metal do orgonite tem que ser um metal que seja... Como é que fala? Um metal condutor. Tá. Se ele é lata, se ele é alumínio, se ele é cobre, se ele não interessa, se ele é bronze, só não pode ser chumbo, que não conduz. Mas os metais que conduzem, você pode usar qualquer um. Porque o que acontece é que ele vai entrar, a energia vai passar pela pedra de cristal de quartzo, e quem vai conduzir essa energia no cristal de quartzo é o metal condutor. Então, se ele é Legal. alumínio ou se ele é cobre, tanto faz. Não tem diferença nenhuma para um orgonite. Pode ter diferença para outras coisas, mas por um orgonite não tem diferença. Ellen?
Mas alguém, ô, tô aqui. Voltou. Eu tô completamente sem saber o horário. Completamente. Eu acho que eu tinha travado e aí eu não Você peguei a travou, última é. parte. Do metal que eu tava falando, você não Isso, pegou. isso, É, não. aqui, usei. Então, o metal do orgonite, ele não faz diferença nenhuma. Ele tem que ser um metal condutor. Né? Não sei se alguém chegou a escutar ou não. Né? Tá. Então, ele precisa. Então, tanto faz se ele é cobre, se ele é lata, se ele é alumínio, não interessa. O cobre tem outras ações, pode ter outras ações fora em outras coisas. Mas no caso do orgonite, não interessa, o metal ele só conduz a energia para a pedra de cristal de quartzo que vai gerar aquele campo. Só. Então ele tem que ser condutor. Ele sendo condutor, ele vai agir da mesma maneira. Então, tanto faz. A resina é a Legal. parte orgânica do negócio. Né? Ela vem do petróleo, ela é uma parte orgânica. Você tem que ter uma parte orgânica, uma parte de metal e uma parte de cristal, que é no caso esses três. Então ela ajuda a, não vou falar puxar a energia, que não é bem esse o termo que a gente usa, mas a entrar em contato com essa energia. Né? E é ela que acaba transferindo para o metal e do metal ele transmuta para a pedra de cristal de quartzo. Quer dizer, ele vai para a pedra para transmutar, né? Eu estou falando bobagem. Então tem que ter essas três coisas, a parte orgânica, a parte metálica e o cristal de quartzo, que é o gerador. Né? No caso de um acumulador de orgônio, não precisa. Só a parte orgânica e o metal já fazem essa coisa, mas é uma caixa orgânica, por exemplo. Né? Não Uhum. precisa do cristal de quartzo, mas aí é um acumulador, não é um gerador. A pedra de cristal de quartzo faz com que ele se torne um gerador. Né? E aí é que ele, né, faz essas maravilhas todas que ele faz. Legal. O Vini tá brincando aqui, perguntando se você tem um cartão fidelidade. Por quê? Não, o pessoal é fiel a mim, sim, viu? Eu tenho bastante cliente que, graças a Deus, viraram meus amigos e a gente, nossa, tem um contato maravilhoso, maravilhoso. É muito gostoso mesmo. E ganhei muitos amigos nesse tempo que eu faço os orgonites, né? Eu ganhei muita gente, muito amigo. Que é esse contato que é legal, você entendeu? De você ter esse contato com as pessoas. E eu gosto de estar tete a tete, esse negócio, vocês já me falaram que abre uma lojinha, eu falo, não vou abrir lojinha, eu não quero ir em lojinha na internet, eu quero conversar com as pessoas, eu vou ficar conversando com as pessoas na lojinha. Não dá, entendeu? Então eu preciso ter esse contato com o ser humano. Então eu faço duas feiras aqui em Campinas, que é a Feira do Castelo e a Feira Hippie. Sábado eu faço no Castelo e domingo na Feira Hippie. E lá é um local onde eu tenho contato com o pessoal. E olha, eu vou Legal. falar para você, todos os clientes que começaram ali comigo, hoje são meus amicíssimos. São pessoas que a gente troca experiência de terapia o tempo inteiro. Sabe, é maravilhoso. Então eu só tenho a agradecer por como é que fala, esse caminho que eu escolhi, que me gerou tantas amizades gostosas, bacanas, amigos de verdade, sabe? Ai, que E, legal. e a gente Não, fazendo com carinho ajuda mais. Pode falar. esse contato com as pessoas realmente ele é essencial, né? Tipo, quando a gente começa a ir mais para a internet, a gente acaba não tendo mais tanto esse contato. E eu acho que É com o que verdade. você trabalha precisa desse contato, você precisa entender quem é a pessoa Ah, que está precisa. necessitando. Precisa. Qualquer terapeuta, se você for analisar, precisa desse contato. Né? O terapeuta só consegue chegar na pessoa quando ele consegue se colocar no lugar dela. Então, por que o terapeuta tem essa fama? Ele conversa, ele escuta para você falar, ele quer entender como você chegou naquele local, porque ele vai ter que ajudar você a sair daquele local. Então ele precisa entender como você entrou. Então, e isso, tudo que acontece em volta é a terapia que acontece. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se entender, você ir com a cara do seu terapeuta, porque se você não for, já era, que não tem nem conversa. Então isso faz parte, tudo da mesma coisa, né? Então esse contato que a gente tem é muito importante, porque um indica o outro. Os terapeutas têm muitos radiestesistas que vão buscar peças
pêndulos de radiestesia que eu faço, esses pêndulos que não precisa limpar. Então o pessoal gosta de usar na radiestesia justamente esses pêndulos para facilitar o uso, não ter que ficar limpando o pêndulo depois de usar. Então tem bastante tipos de terapeutas diferentes que já adotaram o orgonite como parte das suas terapias. E como parte da limpeza dos locais terapêuticos. Porque toda vez que você faz alguma coisa, você tem que limpar, aí ninguém aguenta, né? Então o orgonite já vai dando conta dessa limpeza o tempo todo. E fica muito mais fácil, né? Com Alguém me certeza. perguntou se o orgonite é um gerador ou... Um A pergunta que ele, acumulador. que ele fez é, o acumulador, o orgonite não é um acumulador, ele é um gerador. Ele é um transmutador. Essa energia que passa por ele, ela já passa transmutada e sai. Isso. O acumulador de orgônio, se você for ver um pouco de Reich, da onde veio da caixa orgônica, o assunto orgônio é bem legal. Na internet tem bastante coisa a respeito disso, é bem interessante a pessoa que gosta desses assuntos ler. E tem a caixa orgônica e tudo mais, você vê como foi construído. Esse camarada é Legal. um gênio. O Dr. Reich é um gênio. Então é muito interessante você entrar lá e ver. Mas o orgonite não é um acumulador. O acumulador é feito só da parte de orgânica com a parte metálica. Então você tem que ter... só não tem a cristal de quartzo, por exemplo. Entendeu? Então ele se abastece com a energia solar. E aí ele vira um acumulador que é fantástico também. Tem mantas orgânicas, tem coisas maravilhosas. No caso, o orgonite já saiu um pouco disso, mas vem daí, né? Vem desse mesmo estudo. Então vai dar para a pessoa vasculhar lá que ela vai achar bastante coisa. Bem interessante. Alien, eu queria saber se você quer contar mais alguma coisa interessante pra gente sobre os orgonites, sobre a orgonoterapia. Se você quer falar onde a gente te encontra, principalmente, que eu também quero te encontrar. Aqui em Campinas, eu estou em Valinhos, agora que eu moro aqui. Mas em Campinas, eu faço essas duas feiras que eu falei. Uma é na Praça Silva Rego, que é uma feira que a gente fala que é Feira do Castelo, porque é no bairro do Castelo, né? Que ela fica ali na frente do Bar 1º de Abril, que todo mundo conhece aqui. Mas é fácil, pelo Instagram a gente pode se comunicar, até pelo WhatsApp também eu dou o endereço. Nela eu faço Legal. o sábado. E no domingo eu faço a Feira Hippie, que é a feira que todo mundo conhece aqui em Campinas, que fica lá no Centro de Convivência. Né? Então lá domingo eu estou lá. Então é legal, se o pessoal quer dar uma volta, quer vir passear em Campinas, é interessante, né? Porque é uma feira de artesanato, tem bastante coisa, o pessoal vai gostar, e é um passeio diferente que a pessoa dá. E aí você vai me conhecer. Ó, que coisa boa. Né? Olha só. Eu achei ótimo. Ellen, eu queria agradecer muito a nossa conversa. É um universo que se abre, né? Totalmente diferente do que a gente conhece. E eu Verdade. espero que as pessoas que assistiram a gente tenham gostado também da live, tenham entendido um pouco mais sobre a ergonoterapia. E que elas te procurem, entendam mais, vão te visitar também. O trabalho é lindo. É bem E, gostoso mesmo. Adoro fazer o que eu faço. Adoro mesmo. Mas e eu aí, que agradeço vocês, viu? Agradeço demais que a doutora Juliana sempre lembra de mim aqui. E eu gosto, e isso né, assim, a gente fica muito feliz com esse tipo de carinho, né, que vocês dão pra gente. Quando vocês precisarem, estamos aqui de novo. Vamos tagarelar mais aí. vamos com Eu acho, certeza. eu acho que qualquer coisa a mais que a gente consiga passar é sempre bom para as pessoas, para, né, a gente conseguir viver um pouquinho mais unido nesse mundinho aqui que a gente, né, a gente Sim, precisa se unir um pouquinho mais. Então, o que a gente puder ajudar e com qualquer tipo de coisa, principalmente com o trabalho que a gente faz, isso é gratificante, né, pra gente. com certeza. Histórias tem um monte. Histórias tem um monte. Quando vocês forem lá nas bancas me ver, tem um monte de história nota 10 do Orgonite. Vocês vão morrer de rir. É uma delícia. Ai, ó, já vou me programar, já vou te visitar, já adorei. E Ellen, mais uma vez, muito obrigada. Foi incrível te ter aqui hoje à noite.
E espero que a gente possa te ter aqui mais vezes para conversar um pouquinho mais Ô, sobre essa terapia. vamos sim, vamos, nossa, prazerzão. Boa noite, gente. Obrigada por participarem. Ótimo final de semana. Beijo pra todo mundo, viu? Obrigado por vocês estarem aí. Fica com Deus.